Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O tema de hoje é desespero. Aquele sentimento que dá vontade da gente sair correndo sem rumo, com uma dor que parece que está nos dilacerando e a gente não sabe o que fazer. Alguém já passou por isso? Acho que todos nós, né? Principalmente, eu acho que quando a gente está nessa transição de adolescência para fase adulta, que a gente não entende as coisas e no primeiro espinho que a gente pisa é uma dor que a gente não sabe trabalhar com isso. E claro, na vida adulta também. Eu só acho que nessa transição talvez a gente esteja mais com os instintos arraigados dentro de nós. E a maturidade vai trabalhando isso. Todo o nosso sentimento de dor gera um vazio, gera uma sensação que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue traduzir a dor. Geralmente, quando você conversa com uma pessoa que está passando por um problema, uma dor, seja ela qual for, a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, a perda de um emprego, o arrimo de família ali e não tem como pagar as contas, seja lá qual for a dor, um parente, um ente muito querido doente, e você vendo a dor dele, você sente aquela dor. Todos que passam por isso, quando essa pessoa vai desabafar, ela geralmente não consegue traduzir. Ela não consegue traduzir esse sentimento. Porque a dor não tem tradução. Ela é sentida, assim como fé. Ninguém consegue falar, não, a fé é assim. Olha, gente, não. A fé é sentida, a dor é sentida. O problema da dor é quando ela se transforma em desespero. Porque enquanto você está sentindo a dor, mas você ainda consegue ter um mínimo de consciência para lidar com aquela dor, melhor, para vivenciar aquela dor, sabendo que vai passar. A gente tem uma certeza na vida, não tem? Que todos nós vamos morrer. Isso é uma certeza. Mas eu já tenho outra. Que toda dor passa. E que toda alegria passa. Ou seja, que a vida é cíclica. Eu tenho duas certezas. O ciclo da vida, tudo passa. O bom e o ruim. E a morte. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente não vai deixar de sofrer. É vã utopia. Ter a certeza é uma coisa. Sentir a dor é outra. Nós vamos sentir dor. Nós vamos chorar. Lágrimas de sangue. Nós vamos querer ficar quietos. Nós vamos querer questionar a Deus. Nós vamos querer fazer uma série de coisas. O que a gente não pode é se desesperar. Porque é no desespero que a gente comete as piores, que a gente traz para nós as piores consequências. Nossas ações nos levam ao fundo de um poço com uma bola de ferro no pescoço. E a gente afunda e não consegue subir. O desespero nos tira a oportunidade do aprendizado. Ai, Adriane, tá bom, parece até que é fácil fazer isso. Eu não disse que é fácil. Longe de mim dizer isso. Eu não disse que é fácil. Eu disse que a gente tem que tentar. Eu disse que a gente tem que ter em mente que tudo passa. O que eu digo é que nós vamos estar sempre numa roda gigante. Em cima, no meio e embaixo. Mas quando a gente está no desespero, a gente mal consegue entender que um dia nós vamos subir. A gente não tira a lição daquilo. E quando a gente cair de novo, a gente cai mais fundo ainda. Vocês já viram aquela expressão fazer tempestade em copo de água? Fazer tempestade numa tampa de garrafa? Eu acho que a dor, o limiar de dor, cada um tem a sua. Então é muito infantil a gente julgar a dor do outro. É cruel a gente julgar a dor do outro. Cada um, eu passei por isso, não senti o que ele está sentindo. Parabéns para você, mas respeite a dor do outro. O tempestade no copo d'água é quando a própria pessoa se afoga num problema, se afoga
com a água no tornozelo? Porque ela está desesperada. Ela se afoga com a água no tornozelo. E às vezes um problema que era de fácil resolução se torna algo, um desafio intransponível. E aí isso perdura por anos a fio. E ela não tira o aprendizado. O que eu quero dizer aqui no vídeo do desespero é que o desespero, ele tampa os nossos olhos, os nossos ouvidos, para escutar, para enxergar o que aquele momento está trazendo para nós de aprendizado para darmos um passo à frente. Sabe videogame, que tem que passar as fases? Nas fases lá que a gente está jogando, eu não jogo videogame, mas meu filho joga, enfim, e tem que passar as fases. Se cai no buraco, não renasce lá de novo o bonequinho para passar de novo, até que você consegue. Só que para você passar de fase, você teve que aprender a não cair no buraco. Só que para você aprender a não cair no buraco, você teve que cair no buraco. Olha que interessante isso. Vamos lá, vamos pro videogame. Você cai no buraco uma vez, duas, três, aí você pega a manha de não cair no buraco. Passei de fase. Mas você não passou de fase, plá, plum. Você caiu no buraco 2, 3, 4 vezes. O desespero te põe no buraco e te deixa lá, Não que você não vai sair. Já não falei que tudo é cíclico? Uma hora você vai sair. Aos trancos e barrancos você vai. Só que o problema é que quando você sair, você não levou aprendizado. E aí vai ter um outro buraco na sua frente. A vida é cíclica. Você subiu, você vai descer. Porque você tem que aprender. Aí no buraco que está na sua frente, mais outro buraco, você não aprendeu com o buraco passado. Você vai cair de novo. Você vai se machucar. E o que poderia ser uma coisa um pouquinho mais fácil vai se tornar algo muito difícil. Então vamos facilitar, já que nós vamos passar pelos aprendizados da vida, vamos facilitar. E quando a gente estiver ali, procure meios de enxergar e ouvir este aprendizado. Não sei, terapia, conversa, leitura, se conectar com Deus, oração, conversa com Deus. Busque ferramentas para você aprender. E aí você vai saber lidar com a dor e se fortalecer. Esse é o recado. Fiquem com Deus e até amanhã, gente. Tchau, tchau.